Agora é a vez de Eli Dourado, ele que é do MDB. Ele vai dar o seu bom dia e logo após a gente libera o nosso cronômetro para ele responder as perguntas que nós preparamos e também as perguntas aí do nosso ouvinte. Bom dia, Eli Dourado, prazer ter o senhor aqui conosco, seja bem-vindo. Bom dia, Otaviano, bom dia, meu amigo que está aqui do nosso lado, bom dia, ouvintes da prestigiosa e prestigiada Rádio 92.1. Muito bem, pré-candidato, eu vou liberar o cronômetro, o senhor tem 15 minutos para responder as perguntas que nós preparamos e também, dependendo da sua resposta, o número maior de perguntas, dependendo da resposta, o número menor. E se der tempo, a pergunta do nosso ouvinte também. Vamos iniciar. Eli Dourado, o que qualificou o senhor a ser escolhido pré-candidato ou se escolher pré-candidato para disputar a Prefeitura de Formosa? E qual a sua contribuição para o município nesses últimos anos? Taviano, o que me qualifica disputar esse pleito é a tristeza que eu tenho de ver meu município, a cidade que eu amei, a cidade onde eu comecei a minha vida, abandonada. Hoje, Formosa está sendo dirigida pelo crime organizado. Roubam tudo, dilapidam tudo. Enfim, é uma tristeza. Quem é que gostaria de ver o seu município sendo devassado pela Polícia Federal, como está acontecendo hoje? Isso para mim é muito triste. Nós precisamos voltar a reestabelecer a dignidade da Prefeitura de Formosa, primeiro criando a moralidade, segundo a transparência, terceiro, fazer com que os humildes funcionários tenham um plano de cargo e salário que tira dos marajás, os apaniguados, a oportunidade de crescer na vida. Esse é o meu propósito. E além do mais, eu pretendo, mesmo sabendo que a prefeitura está falida, a Prefeitura de Formosa é uma empresa falida, se tomarmos por esse ponto de vista. Por quê? Deve mais de 100 milhões, é uma cidade descontrolada, é uma cidade que gasta-se, joga o dinheiro no ralo apenas para prestigiar agiotas e os apaniguados do prefeito para que ele possa pagar as suas contas desvairadas que não acabam nunca. Bom, prazer falar com o senhor, pré-candidato Eli Dourado. A pergunta que eu faço a todos os candidatos a pedido de um ouvinte, se o senhor é a favor ou contra o fundo partidário. E já emendando aqui, o senhor já foi deputado estadual nos anos áureos em que Formosa teve 3 deputados estaduais, isso na década de 80, né? Hoje, para ter um, tem que parir um porco-espinho. Então, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: qual foi o legado que o senhor deixou enquanto deputado durante o seu mandato? Eu respondo isso com muita tranquilidade. Eu tenho mais de 200 obras. Se você vai ali na UEG, que foi uma instituição que, sem sombra de dúvida, transformou a vida do nosso município, foi através da minha gestão em parceria com outros companheiros que ela está ali. Se você vai para o Itiquira, era Zezito na prefeitura e eu no governo federal carreando recursos. Nós tínhamos uma parceria em nome da moralidade e do progresso da cidade. Se você vai em toda a periferia de Formosa, lá está a minha mão, as minhas mãos colocando energia para todo mundo. Enfim, se você vai na GO 118, eu era líder do governo e só votava a matéria, só admitia votar se o governo incluísse a GO 118 para ser asfaltada. Hoje é a BR-010. Então não há um município no Nordeste que eu não tenho uma obra. Para se ter uma ideia, só municípios eu sou o criador ou encaminhei a criação de 23 cidades no estado de Goiás. Eli Dourado, nós sabemos que Formosa é uma cidade de inúmeros problemas, além de educação, saúde e segurança, aparecem muitos outros, né? O senhor disse que a prefeitura é falida. E qual é a sua proximidade com a esfera estadual e federal? O senhor tem aí o apoio do presidente e do governador para resolver esses problemas, já que não tem a grana por aqui? Deixa eu dizer a você, presidente é um mito. O que você tem que ter é relacionamento dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, com ministros e saber onde buscar as coisas. Durante 25 anos eu fui advogado das grandes personalidades desse país. Se eu não trabalhei com ele, mas pelo menos eu conheço, eu sei quem é, porque eu frequentei muito Brasília. E também o estado de Goiás, eu fui deputado por 12 anos, conheço todo mundo. Eu não tenho problema nenhum com o governador de Goiás, não tenho problema nenhum com os deputados estaduais, com o secretário de Estado. Eu sei onde buscar o recurso. E depois é o seguinte,
A administração, ela vai modernizando a um ponto que você tem que saber onde buscar os recursos. Como? Através de parceria público-privada. Por exemplo, eu quero montar aqui na nossa cidade o maior polo turístico do Brasil Central, depois de Caldas Novas. E vou montar, sabe como? Fazendo apenas o projeto. Eu tenho como buscar empresas para investir. Eu vou fazer um projeto de uma grande fábrica de cimento aqui na região. Eu tenho quem investir, que inclusive já conversei com o Grupo Votorantim sobre esse assunto. Eu vou dignificar a cidade, por exemplo. Essa história do asfalto, nós temos cerca de 600 quilômetros de vias urbanas para ser arrumada. Ora, como eu faria isso? É muito simples. Nós temos uma empresa aqui que rende por mês 7 milhões de reais. Muito bem, gasta 800, que é o Saneago. O Saneago vai ser da prefeitura. O senhor Ronaldo Caiado não diz que a CELG foi um assalto, foi um estupro, porque ela não cumpre as obrigações sociais? O Saneago em Formosa é a mesma coisa. O grande lema dela é despejar os detritos da Lagoa Feia. Nós vamos corrigir isso, vamos criar uma empresa de nome e com esses recursos, mais as emendas, mais os ministérios, mais os projetos que eu vou fazer, nós vamos restaurar a cidade, porque esse é o principal ponto. Por exemplo, a prefeitura, se você perguntar, Otaviano, para o secretário de obras, aonde passa o esgoto, a galeria de água pluvial, a prefeitura não sabe. Você tem que fazer projeto, radiografar tudo, para saber o que você vai fazer. Veja, se você pegar os índices do IDEB, Formosa é uma vergonha. Não é que a secretaria seja ruim, não é isso. É porque a licitação de compra de todos os livros, produtos, alimentos, tudo é feito pela central da corrupção da prefeitura, porque tem que sobrar o dinheiro para o prefeito pagar os agiotas. Sabe o que acontece com isso? O ensino é uma porcaria, porque ela é uma pessoa honrada, mas por mais que ela queira fazer, ela não tem condições, porque ela é cercada e cerceada pela corrupção e não pode falar nada. Paulo de Tarso. Pois é, a gente sente na fala do senhor que toda essa energia, né, toda essa vibração, que a política corre nas suas veias. Claro que político com mandato ou sem mandato continua exercendo isso porque é inerente à pessoa. O senhor ficou muito tempo afastado, né? E retorna agora. O senhor já deu uma das explicações por que o senhor está retornando agora, mas desde os mandatos anteriores, Formosa, esse afastamento, tem algum outro motivo? Senhor... Não. O problema é o seguinte, chega um ponto da sua vida, eu comecei muito novo em política. Aos 20 e poucos anos eu já era deputado estadual e eu dediquei a minha vida para isso. Chegou um ponto que os filhos crescem, chega um ponto que você tem que ter responsabilidade com a sua família e fazer a sua economia para você enfrentar uma velhice. Como eu fiz tudo isso, graças a Deus, com sucesso. Sou um homem hoje que, até a data de hoje, Deus tem abençoado a minha saúde. Então chegou a hora de eu contribuir com a minha cidade. Estou oferecendo o meu nome, a minha experiência, e de sorte que se eu for eleito prefeito, nós vamos ter 2 histórias. E eu vou vir aqui dizer para você, se Deus quiser, no momento em breve. Antes e depois da minha passagem pela prefeitura, porque eu vou restaurar a dignidade. A ordem é o seguinte: não roubar e não deixar roubar. Eli Dourado, o senhor há de concordar comigo, né, se for possível, de que há uma grande diferença entre o discurso e a prática. Geralmente o pré-candidato ou o candidato após as convenções diz que vai fazer isso e aquilo e resolver os problemas. Depois que senta na cadeira, dá uma amnésia, esquece tudo e leva a população ao sofrimento por 4 anos. Por que o senhor seria diferente? Porque é a tal história, é a experiência, é a vontade de fazer, é o idealismo. Se você for ao Tocantins, eu fui a pessoa que coordenei a montagem da capital, que é a cidade mais bonita do Brasil. Eu ajudei o governador Siqueira Campos a criar a infraestrutura do estado. Então eu sei como fazer, sei como liderar e sei como administrar. Paulo de Tarso. Pois é, agora a gente está passando um período muito complicado de pandemia, e a arrecadação vai cair drasticamente. Como reerguer uma cidade pós-pandemia? Como administrar essa crise que virá? Porque aí virá a pandemia da carestia do desemprego. Infelizmente, as nossas autoridades estão perdidas. O médico não sabe como tratar, porque é algo novo. A saúde não sabe onde despejar dinheiro. Alguns fecham, outros abrem. E, na realidade, é o seguinte: infelizmente, a nossa situação do Brasil inteiro é muito grave, do mundo. Então é preciso ter criatividade. Eu vou só
te colocar aqui. Eu acho um erro gravíssimo fechar o comércio agora, porque 90% da nossa população depende do dia a dia para comer, para beber, para educar os filhos. Não adianta isso. O que nós precisamos é educar a população. Veja, as autoridades não estão preocupadas quantas pessoas vão pegar o coronavírus. Eles estão preocupados com o negócio de as UTI encher e o sistema entrar em colapso. Ora, só tem uma forma, é educando o povo. Deixa o povo trabalhar com responsabilidade. Eu vejo que tudo isso é um assunto passageiro, porque a saúde hoje não está muito evoluída. Logo, logo nós vamos chegar à vacina, nós vamos tratar. E 90% das pessoas que vão pegar essa doença nem sabem que pegaram. Eli Dourado, o tema das últimas campanhas, educação, saúde e segurança, já caiu em descrédito com a população. O senhor, como formosense, é conhecedor, né, dos inúmeros problemas que nós temos na área do turismo. O meio ambiente é uma vergonha, estradas rurais, mobilidade, plano de incentivo para geração de emprego. O senhor falou agora há pouco de uma fábrica de cimento, né? A gente não pode esquecer que nós temos a subestação que não tem energia suficiente para tocar uma fábrica dessa. Nesse plano de incentivo aí, nesse plano de governo do senhor, engloba todas essas áreas, e como resolver esses problemas que não dependem só do senhor? Eu tenho quanto tempo? E nós temos 4 minutos e meio ainda. Muito bem. Tá tranquilo. Então eu vou falar um pouquinho do meu plano de governo. Primeira coisa, você tem que ser criativo, tem que fazer muito com pouco. O que eu quero dizer para você? Você sabe por que Formosa está sem energia? Porque está faltando uma voz para gritar, para exigir das centrais elétricas, o atual Enel, para que resolva esse problema. Olha, o nosso sistema aqui é da década de 70. Bata nas portas da empresa reguladora nacional, bata-se na porta do ministro, você arranca recurso para resolver essa imoralidade, porque Brasília tem energia ali. Por que nós não temos? É por falta de liderança, de uma liderança que vá atrás do problema e brigue. Com relação ao problema de estradas. Eu quero dizer para o o seguinte, eu pretendo montar 3 patrulhas. Uma tomando conta da região do Bezerra, Santa Rosa e adjacência, outra na GO 458 e outra na 116. É só fazer as coisas com carinho, com a parceria com o fazendeiro, com a parceria com as pessoas que ali residem, que nós vamos resolver o problema de estrada. As GOs, o que você tem que fazer com as 2 GOs? Que é o problema mais grave. Nós temos que fazer o projeto executivo e ir atrás de dinheiro para asfaltá-las. Essas estradas não podem mais continuar do jeito que está. Meu papel vai ser fazer o projeto executivo. Outro assunto que eu quero atacar, o ensino, e eu quero criar um incentivo para os professores dentro da proporcionalidade de um teste como é o Enem. Em cada escola municipal, ela vai receber, além do salário base, a gratificação de acordo com o índice de aprovação dos alunos. Uma prova básica de português, matemática, geografia, porque o que eu vejo aí, você bota um menino para fazer uma folha de papel, tem 100 erros de português, não sabe as 4 operações. Na área, por exemplo, assim, Santa Rosa, JK e Bezerra, gente, é uma vergonha. Santa Rosa não ter água, o Bezerra não ter água, o JK idem. Parece até que nós estamos vivendo no século passado. E são problemas que eu quero resolver imediatamente. Eu visitei Santa Rosa, a reivindicação do povo agora, sabe o que é? Uma barreira sanitária para testar as pessoas que estão descendo para o lago dia e noite, e nem isso a municipalidade faz. A praça está abandonada, o campo de futebol acabou, a água não existe, não há uma academia para as pessoas, uma academia simples, ao ar livre para as pessoas fazerem um exercício, de sorte Bezerra, JK e Santa Rosa. Vocês vão ter tudo com dignidade que uma comunidade exige. Quero dizer mais, com relação, pretendo criar aqui em Formosa uma universidade, entendeu? Através do Conselho Estadual de Educação. Sabe por quê? Porque com essa universidade, nós com a parceria público-privada, a parte da prefeitura será para os pobres. E os ricos e os que vêm de fora vão pagar para que aquilo funcione. E de sorte que vamos pegar aqui, quero criar um grande centro de cultura para que nós possamos ter ali a oportunidade de ensinar dança, ensinar música, com uma sala grande de teatro para que as pessoas possam participar. Quanto ao Itiquira, eu já disse que eu vou criar o segundo centro de turismo do Brasil Central. Brasília está aí,
É preciso só ter criatividade, ir atrás, buscar e, enfim, na saúde. Nós vamos fazer a saúde preventiva, porque agora a saúde é por responsabilidade do Estado com o Hospital Regional. Bom, o nosso tempo aqui se esgotou, mas a pergunta sobre o fundo partidário. O senhor respondeu se é a favor ou contra o fundo partidário? Não, eu acho o fundo partidário uma coisa desnecessária. Porém, eu não vou dizer, eu pessoalmente, como candidato, não usarei o fundo partidário. Agora, quem administra isso tem que deixar bem claro, é os presidentes de partido. Nós temos aí, por exemplo, assim, 100 candidatos a vereador na nossa chapa. E eu não posso me responsabilizar por presidente de partido. Essa pergunta tem que ser feita a eles. Quero reafirmar que Eli Dourado não usará na sua campanha majoritária R$1 do fundo partidário. Muito bem, nós falamos aí com Eli Dourado. A gente agradece mais a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Eu tenho quanto tempo para despedir? Uns 40 segundos. 40 segundos. Então, quero dizer o seguinte, meus formosenses, eu estou triste com o que está acontecendo hoje na nossa cidade, porque está aí a Polícia Federal para apurar a compra superfaturada de respiradores, a compra superfaturada de testes de Covid, que compraram coisas que a comunidade não usou e ninguém sabe onde foi o dinheiro. Bom dia, Otaviano, bom dia, ouvintes, espero voltar nessa emissora dentro em breve, porque o tempo é muito curto para a gente discutir. Com certeza. Falamos aí então com o Eli Dourado, pré-candidato, né, à Prefeitura de Formosa pelo MDB.